de toda honra e toda glória, Jesus. Pai amado, eu já quero te agradecer, meu Pai amado, por mais esta oportunidade, Deus. Também, meu Pai amado, eu quero te agradecer e louvar a Ti, meu Deus, por cada ofertante, Senhor, e dizimista dessa casa, Pai amado. Que o Senhor continue, Pai, derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada um que tem te ofertado, que tem dizimado, Pai amado. E aqueles, meu Pai, que não estão podendo, Senhor, te ofertar, meu Pai. O Senhor abra as portas, Senhor do céu, Senhor da glória, para abençoar aqueles que têm necessidade, meu Pai, para que Ele venha, Senhor da glória, ofertar e dizimar na tua casa, Jesus. Oh, Pai amado, eu já coloco, Senhor, a tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja abrindo, Senhor, os olhos espirituais de cada um, Deus, para ouvir e entender, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai amado. Eu te apresento a minha vida, Senhor. Te apresento cada mulher que está aqui, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa, Senhor da glória, abençoar e proteger, Senhor da glória, cada um, meu Deus. Toma, Senhor, toda direção, Pai. Toda direção, Senhor, seja um Senhor, Pai. Falando, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço perdão à igreja, amém? A minha voz está um pouco rouca. Eu tive com problemas, um gripe nessa semana. Eu achei até que não daria para vir, mas para honra e glória do Senhor, o Senhor me curou, amém? Glória a Deus. Um pouco de garganta ruim, mas tudo é para a honra e para a glória de Deus. Eu creio que cada um das minhas irmãs e os irmãos vão entender, amém? Eu já peço para as irmãs abrir, a igreja abrir 1 Coríntios 13, amém? 1 Coríntios 13, glória a Deus. Eu vou ler aqui mesmo o que está escrito, porque a minha Bíblia ela não é muito atual. Então, a gente tem que ler com o mais entendimento possível, né? Para que a igreja entenda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem tiver encontrado, amém? Se põe de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. O tema eu coloquei amor de mãe, amor que não se mede, amém? Glória a Deus. Que 1 Coríntios vai definir esse amor, amém? 1 Coríntios 13, versículo 4, amém? 4 ao 7, amém? Glória a Deus. Podemos ler? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Podemos assentar, que eles ficaram de pé. Amém? Irmãs e irmãos, aqui, né, é um modelo de amor. O que é esse modelo de amor? Mãe. Porque a mãe, ela é paciente, ela é bondosa, né? Ela não inveja o filho da outra, ela não se vangloria. Mãe é um sinônimo de amor, de carinho. E a gente vê tantas mães, às vezes, tendo um pouco, às vezes, de impaciência com seus filhos. Mas a gente que conhece ao Senhor, a gente tem que estar na presença de Deus e buscando todos os momentos o amor, a paciência, assim como as mães da Bíblia, que foram amorosas, pacientes, educaram seus filhos na fé. Assim eu creio que cada uma de nós, como mães, estamos aqui e procuramos estar sempre na presença
instruindo nossos filhos, né, para com o Senhor. Então, esse versículo ele nos mostra um modelo de mãe amorosa, mãe carinhosa, mãe que em todos os momentos está ali. E isso é o que eu creio que cada uma de nós somos, e somos preciosas para o Senhor, assim como os nossos filhos, que são preciosos para nós. A palavra de Deus fala que o amor de mãe é um pouco menor que o amor de Deus, porque mãe, ela sofre todas as aflições por causa de um filho. Ela não quer ver seu filho sentindo uma dor, porque ela pede para ele, para que aquela dor seja dela. Meu filho, ele tem um probleminha na barriga, e quando ele tinha crises, que ele tinha muito problema de refluxo, então ele tinha muita crise, muita dor, e à noite ele vomitava muito, e eu sofri com isso, porque mãe quer ver, não quer ver o filho chorar. Então, quando ele sentia aquelas dores, eu pedia para Deus, meu Deus, tira essa dor dele, coloque em mim, Senhor, porque a gente não quer que os filhos da gente sofram. Obrigada. A gente não quer que os filhos da gente chorem, mas muitas vezes, irmãs, a gente tem que ser um pouquinho dura também. A mãe que ama, ela repreende o filho. A mãe que ama, ela não faz tudo que o filho quer. Porque amar não é deixar a criança fazer tudo aquilo que ele quer. Amar é respeitar, amar é cuidar, amar é repreender quando necessário. Então, a gente sempre quer passar a mão. Os pais que dizem, mas tu passa muita cabeça na mão da cabeça deste menino. Mas não é porque a gente passa a mão, é porque a gente tem aquele sentimento que só a gente entende, só a gente sabe qual é o sentimento de ser mãe. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu me alegro por ser mãe e ter filhos maravilhosos. Na presença do Senhor, principalmente. Não tem alegria maior no coração da gente do que a gente ser mãe e ter os filhos no caminho do Senhor. Eu ainda tenho 2 filhos que não estão, aliás, 3 que não estão nos caminhos do Senhor, já são adultos. Mas eu oro todos os dias ao Senhor para que eles se convertam. E assim eu creio que cada uma que está aqui, muitas ainda não têm seus filhos no caminho do Senhor. Às vezes a gente acha que é por a gente não fazer a coisa certa, mas não, a palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Então a gente não tem que se culpar por muitas coisas. A gente tem que fazer o nosso papel como mãe e deixar que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Porque eu creio que cada uma de nós colocamos nossos joelhos no chão e oramos pelos nossos filhos. Os meus filhos são adultos, cada um vive no seu campo, mas eu me preocupo muito mais com os que estão longe do que com os que eu estou vendo, porque eles estão ali, eu estou podendo orientá-los, né? E o mundo lá fora ele é muito cruel para com os jovens, para com as pessoas, não só para com os jovens, né? Mas principalmente hoje, que hoje a gente não pode confiar mais em ninguém. As pessoas estão más, né? E as más influências, elas levam as coisas ruins. Então a gente não tem que deixar de orar, de pedir ao Senhor que guarde, que proteja nossos filhos. Que a gente, como mãe, a gente nunca desiste de nós, dos nossos filhos. Porque mãe é aquela que não desiste. Mãe é aquela que faz o impossível, porque Deus é quem faz o impossível, né? Amém? Glória a Deus. E eu vou ler em 2 Coríntios 12, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem quiser abrir comigo, 12, 9. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 12, 9, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós achamos que vamos fracassar? Meu Deus, como é difícil. Eu creio que hoje tem mães chorando, né? Como essa senhora ali que perdeu sua mãe. Eu vi a reportagem, é muito triste o relato dela, mas que o Senhor possa confortar o coração dela. E aqui a gente sabe que a graça do Senhor é que nos fortalece. A graça de Deus é que nos ajuda a viver na presença de Deus e orientando nossos filhos. Que a graça do Senhor nunca falte nas nossas vidas e se aperfeiçoe cada dia dentro e fora de cada um de nós. Amém? Que a gente esteja sempre buscando a graça de Deus, porque não há nada melhor do que a graça do Senhor para nós. E que a gente seja esse exemplo de mãe, exemplo de mulher para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as nossas casas. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 14, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E como nós edificamos a nossa casa? Orientando nossos filhos, nossos esposos, porque muitas vezes o meu esposo ainda não é do Senhor, mas eu creio que um dia ele será. Glória a Deus. Porque, irmãos, ele não queria nem saber de nem me levar para algum lugar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele me trouxe até aqui. Glória a Deus. Eu creio que é o Senhor trabalhando na vida dele. Glória. E que cada dia mais o Senhor vai trabalhar. E eu não desisto, irmãs. Eu não desisto de orar por ele, né? Porque a gente não pode desistir. O impossível o Senhor fará. E eu fiquei um pouco triste, porque hoje é dia das mães. Todos os dias das mães eu fico triste por causa que a minha mãezinha se foi, né? Mas eu me alegro muito por cada mãe que está aqui e por os meus filhos que vieram comigo, e eu louvo a Deus pela vida deles, amém? Glória a Deus. Aqui, irmãs, eu vou ler em Filipenses, amém, 4, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Filipenses 4, dos 6 ao 7, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 6 e 7, amém? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus está falando conosco esta noite. Que a gente não esteja ansiosos e nem inquietos por coisa alguma. Porque muitas vezes a gente se preocupa. Como será o amanhã, das nossas vidas? Como será que a gente, se a gente é capaz de criar os nossos filhos? Eu tenho pedido muito ao Senhor que Ele não me deixe eu partir antes que eu veja os meus filhos caminharem na vida, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que a palavra fala, não estejais inquietos, por qualquer coisa, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para cada uma de nós. Que a gente, antes, a gente esteja orando ao Senhor para que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Que a vontade dEle é perfeita e ela é boa e ela é agradável. E a gente não pode passar por cima da vontade do Senhor. Que a gente esteja sempre orando e engrandecendo o nome dEle, porque Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Que a gente não esteja se perturbando, porque muitas vezes a gente diz, meu Deus, o que será do amanhã? O que será dos meus filhos amanhã? Coloca nas mãos do Senhor, ora, pede ao Senhor, que o Senhor os direcione, que o Senhor os cuide, Enquanto a gente estiver aqui, a gente está cuidando, e quando a gente não estiver, que eles estejam caminhando junto com Cristo, assim como nós os ensinamos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Aqui no 19, no mesmo capítulo, vai falar assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então aqui já nos diz: o Senhor suprirá as nossas necessidades. O Senhor cuidará dos nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui. Mas que grande parte disso, que a gente encaminhe eles no caminho do Senhor, porque o mundo está tão mal e a gente sofre em saber que muitas mães hoje choram a perda de seus filhos, por causa do pecado, por causa da falta de conhecimento. E lá em Isaías fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes os jovens, eles são levados por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque até tem quem pregue, mas eles não prestam atenção. Então, se os jovens prestassem mais atenção na palavra, eles não estariam como estão hoje, e prestassem atenção nas mães, nas palavras das mães, porque muitas vezes eu fui uma dessas desobedientes. Minha mãe falava uma coisa e eu fazia outra, mas a gente só entende quão amor maravilhoso é o de mãe quando a gente conhece ao Senhor, porque não há como entender o amor se não for no amor de Cristo. Quando a gente conhece o amor de Cristo, parece que a visão da gente se abre, os ouvidos se abrem. Então a gente não pode deixar essa graça fugir de cada um de nós, que a gente sempre passe para os nossos filhos o quão grande é o amor de Deus para conosco, para com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui eu vou ler um pouco, amém, as mulheres, algumas mulheres da Bíblia, A Bíblia descreve mulheres que foram abençoadas por Deus com papéis maternos, que influenciaram na fé de seus filhos, orando, protegendo, cuidando e ensinando. As mães citadas na Bíblia: Maria, Ana, Joquebede, Sara, Eunice e Eva. Amém? Maria, mãe de Jesus, está escrito lá em Lucas 28, amém? Mas quem quiser ler depois, amém? Escolhida por Deus para ser mãe do Messias, uma mulher virtuosa e piedosa, humilde, submissa a Deus, esteve em todo o tempo do início ao fim, do lado de seu filho Jesus, até sua morte. Eu creio que cada uma de nós temos um pouco de Maria, porque nós queremos estar com nossos filhos, ao lado dos nossos filhos, mesmo quando eles não estão mais conosco, do nosso lado. A gente sempre está orando e querendo o bem deles. E aqui Maria, como mãe, que acompanhou a morte e ressurreição de Cristo, ela sabia o que estava preparado para Cristo, mas ela tinha uma missão na vida dela, que era cuidar e entregar o seu filho, por nós que somos falhos e pecadores, mas que o Senhor escolheu ela, uma mulher virtuosa, cheia da graça de Deus, para carregar o nosso Salvador. E glória a Deus por isso, porque nós temos a oportunidade, hoje, de contemplarmos a face do Senhor Jesus um dia, que a gente chegue lá, que a gente tem fé. É pela fé que a gente vai chegar lá, amém? Então, que nós nos inspiremos um pouco, em Maria, que foi protetora, mas sabia que tinha que entregar seu filho, mesmo sendo doloroso para ela, mas que foi para o bem maior da humanidade, amém? Glória a Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, está lá em 1 Samuel 1, 27, 28, amém? Mulher de fé e devota a Deus, buscou com perseverança para que pudesse gerar, entregou seu filho à casa do Senhor, apoiando Samuel, seu filho, para servir na obra de Deus. Ana, era uma mulher que ela não tinha filhos, ela se angustiava muito, mas Deus ouviu as suas orações, e deu a graça a ela de ser mãe. E ela gerou Samuel, e ela fez uma promessa a Deus, que quando ela tivesse
seu filho, ela o entregaria a Deus, né? E ela entregou. A Bíblia fala que ainda criança, menino, ela entregou a Deus para servir na casa do Senhor. Então ali eu creio que, apesar dela ter recebido a bênção dela, o coração dela também ficava, né, um pouquinho apertado. Como nós, quando nossos filhos saem de casa, a gente fica de coração apertado, Senhor, toma de conta. Eu creio que a Ana também, né, foi essa mulher que ficou com o coração um pouco partido, mas ela sabia que ela estava entregando ao filho dela para Deus, né, e não para o mundo como, né, acontece hoje, amém? Então que a gente venha se inspirar nessa mulher que perseverou na fé, que orou ao Senhor e que o Senhor deu a vitória que ela tanto desejava, né, que era um filho. Que o filho dela foi tão abençoado e hoje a gente sabe que ele é um dos maiores profetas da Bíblia, que é o profeta Samuel. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui Joquebede, amém? Mãe de Moisés, que vai falar em Êxodo 2, versículo 3, amém? Mulher de coragem, que tanto amou seu filho Moisés, colocando-o dentro de um cesto e deixando nas águas do rio Nilo para salvá-lo da morte, e confiando em Deus que o Senhor cuidaria de seu filho. Glória a Deus. Joquebede, né, naquela época Faraó mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então ela não viu outra saída a não ser colocar seu filho num cesto e colocar dentro do rio. Mas ali ela sabia, né, que alguém o encontraria e seria para um bem maior, né, como foi encontrado, e ele foi criado na casa de Faraó. Então aqui essa mãe, ela, além da dor, né, que ela sentiu de colocá-lo ali, mas ela sabia que o Senhor iria cuidar. Glória a Deus. Então por isso que a gente tem que estar sempre entregando nossos filhos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida melhor do que nós, amém? Aleluia. Sara, mãe de Isaac, está lá em Gênesis 21, 1 e 2, amém? Mulher de fé, que na sua velhice foi abençoada por Deus, tendo um filho de acordo com a promessa de Deus, mesmo sendo estéril. Deus permitiu ela gerar Isaac. Glória a Deus. Irmãs, uma coisa eu aprendi na caminhada, que é muito pequena, mas quando Deus promete algo, a gente só tem que esperar. Não é esperar sentada, né? Mas esperar orando, né? E esperar que o Senhor cumpra a promessa nas nossas vidas. Porque Deus, a palavra fala que Ele não é homem para mentir. Então, quando Deus promete algo na nossa vida, de que maneira vai se cumprir, Ele sabe. Nós não sabemos, mas nós temos que aguardar e esperar com confiança, né? A palavra diz que esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então a gente não pode parar. A gente não pode parar de clamar, de orar, de interceder por aqueles que ainda não vieram para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, então Sara, ela recebeu a promessa de Deus, né? E dali saiu uma grande descendência. Glória a Deus. Eunice, mãe de Timóteo, está lá em 2 Timóteo 1:5. Amém? Uma mulher temente ao Senhor, ensinando e apoiando seu filho dentro de casa na fé, para que Timóteo pudesse se dedicar ao ministério, ensinando no caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui fala, né, da mãe de Timóteo. Fala também na palavra que a avó dele era uma mulher muito temente a Deus, e a mãe também. Então aquela mãe, ela apoiou seu filho, né, no ministério. Ela apoiava, acompanhava e o instruía também, né? Assim como foi o apóstolo Paulo que o instruiu para o ministério. E que a gente sempre tem que apoiar nossos filhos, né? Porque muitas vezes eles falam que querem ser algo, né, na casa do Senhor, e a gente diz: ah, mas isso não é para você.
fazer. Não, mas o Senhor sabe. Mesmo que não seja aquilo que Ele quer, que o Senhor tem para Ele. Mas a gente, como mãe, a gente tem que apoiar os filhos da gente, né? Se for algo de Deus. Porque muitas coisas a gente não pode apoiar, né? Só as coisas que vêm do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eva foi a primeira mulher e mãe da humanidade. Está lá em Gênesis 3,15, amém? Mesmo depois de sua queda, por ter pecado, Deus não a abandonou e prometeu que da sua descendência nasceria que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que venceria o mal e o pecado. Aleluia. Eva, né, como todos nós sabemos, ela pecou, né? O Senhor disse que ela não poderia comer do fruto proibido, e além dela comer, ela ainda colocou Adão, né, para comer também. Então aqui o Senhor poderia ter desprezado ela, né? Mas o Senhor tinha uma promessa na vida dela. Glória a Deus. Que ela seria, né? Ela formaria uma grande descendência. E o Senhor queria povoar a humanidade com aquela mulher. Então, mesmo ela pecando, o Senhor ainda teve de misericórdia dela, e ela teve filhos, né? E a geração se perpetuou. Então, a gente tem que tirar de cada mulher que aqui de que eu li aqui, né, que eu interpretei um pouco, a gente tem que tirar um exemplo, né? Como mãe, como mulher, como dona dos nossos lares. Porque cada uma dessas, elas tiveram seus filhos, seus lares, né? E venceram pela fé, amém? Então é pela fé que a gente tem que confiar e entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado. Irmãos, eu sei que vai tomar um pouquinho de tempo, só um pouquinho, amém? Porque as irmãs têm um pouquinho de paciência. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, amém? Em 2020, amém? Em 2020, eu não era ainda. Isso, pode ser. 2019, eu ainda não era evangélica, amém? Eu era católica, né? Frequentava muito a casa de Deus, né? A igreja católica. E um dia o Senhor me deu um filho. Um filho que eu não queria, né? Se ele tivesse aqui, ele ia ficar zangado, porque eu não queria, eu já tinha aquela filha, aquela abençoada lá, e a Laís, e tinha os meus outros 3 filhos, né? Do meu antigo casamento. E essa era a única filha do meu atual casamento. E meu esposo, ele não era um bom esposo, né? Para falar a verdade. Então ele dizia que queria um filho homem. E eu, para puni-lo, eu dizia que não queria filhos, né? Mas, de forma alguma. E um dia, irmãos, eu descobri que estava grávida. E eu fiquei muito chateada. Porque eu disse, Senhor. Aliás, eu não falava assim, né? Porque eu não conhecia o Senhor. Conhecia a igreja, mas não conhecia o Senhor. E aí, foi passando o tempo e eu fiquei com depressão. Uma depressão muito grande. E eu, ao longo da gravidez, eu estive com depressão. E eu creio que naquele momento o diabo já começou a trabalhar. E foi naquele momento, quando eu engravidei, que eu senti que eu não queria. Eu não tenho vergonha de falar, uma vez eu pedi para Deus que tirasse aquela criança de mim. Eu não tenho vergonha porque não adianta eu dizer algo diferente, se foi assim que aconteceu. Então eu continuei com a gravidez, com muitas dores, com muito sofrimento, porque eu fiquei depressiva, né, entrei em depressão, e até que eu tive ele, para honrar a glória de Deus, foi tudo em paz, mas mal eu sabia a promessa que Deus tinha na minha vida. Glória a Deus. Né? Isso, ele nasceu em 2015, amém? Em maio
dia 7 de maio de 2015. Mas quando ele nasceu, a minha vida já estava sendo transformada. Já era outra coisa. Eu já tive uma grande alegria quando ele nasceu, né? A gente já se alegrou, a nossa casa já se alegrou quando ele nasceu. Então e eu creio que o diabo começou a perceber desde cedo. Ele chorava a noite inteira. E eu fiquei muito doente, porque a depressão se intensificou e eu não queria saber de cuidar dele, né? A Laís me ajudava, o pai cuidava, e à noite ele não dormia, ele chorava muito e eu só conseguia sofrer, né? Porque a pessoa com depressão não tem o que fazer. E aí, então, aos 9 meses o médico falou: você teve que desmamar para você tomar remédio para a depressão. E eu estava muito doente mesmo. Aí então eu comecei a fazer o tratamento, né? Comecei a melhorar e graças ao meu Senhor eu melhorei bastante e ele foi crescendo. Ele foi crescendo e chegou essas bênçãos, né? Que hoje está aqui com vocês, a missionária Elaine, que para mim é minha mãe espiritual, e o pastor Anderson. Perdão, mas eu fiquei emocionada, né? E o Francisco foi crescendo, então ele começou a ir para a casa do Senhor em 2018. Ele pequenininho, né? Quando eles chegaram lá, pastor Anderson, a missionária lá, ele ficou lá. Ele começou a ir para a igreja. E a missionária lá, como todos sabem, uma bênção, né, de mulher, muito simpática, louvar a Deus pela vida dela. E ela falou comigo, né, um dia: você vai para a igreja, vai nos visitar. E ele gostava muito de ir. Ele disse: mãe, eu acho tão bom ir para a igreja, mas chegava tão alegre, com aquelas balinhas, com aquele saquinho de xilique. Mãe, vamos comigo para a igreja. E eu: meu filho, eu não gosto de ir para essa igreja. E aí eu ia para a católica e eu ia com ele, ele não ficava, ele não queria ficar. E ele disse: mãe, você tem que ir para ali, para a igreja. E aí então, um dia eu fui no culto, né? E naquele dia eu fui e voltei para casa. Até um culto de crianças à tarde, eu lembro que foi à tarde, um culto de crianças, o evangelismo de crianças que tinha. E aí eu já comecei a sentir algo diferente, né, na minha vida. Aí então, quando foi um domingo, eu disse: eu vou pro culto. E meu esposo disse: tu tá ficando louco, o que tu vai ver na igreja lá? E eu digo: eu vou para a igreja. E ele disse: tu não é católica? Eu digo: não, mas não tem problema, eu vou para a igreja, para mim. E aí eu fiquei o culto inteiro, irmão, o Espírito Santo me incomodando, sabe? Para mim ali na frente. E a gente, quando não é crente, a gente tem vergonha de ir na frente, né? Mas deixei o culto terminar, né? Todo mundo saiu, o pastor Anderson estava para o Mirade, e o irmão Carlos Eduardo, não lembro o dia, a data, eu sei que era um dia de domingo. Só sei porque aos domingos o pastor ia para o Mirade. E ali eu me entreguei para Jesus. Aleluia. Né? E foi um dia, eu creio que eu renasci novamente. Porque a gente, quando conhece a Jesus, que a gente quer realmente mudar, né? É o dia que a gente renasce. E o que eu quero tirar, né, desse testemunho? E muitas vezes o que a gente acha que vem para a morte é para a nossa destruição, né? Eu gostava muito de sair, muito de andar, e ela já era uma adolescente, e todo lugar que eu ia, eu levava ela. Eu dizia: essa menina agora vai me atrapalhar, eu não posso mais sair. Então eu ia para a casa dos meus pais, né, que moram na Serra, e eu só tinha ela e levava ela. Eu digo: agora é 2, como é que eu vou? Mas aí o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? E aquele menino que eu não queria era o menino que iria salvar a minha casa. Aleluia. E eu agradeço ao Senhor
pela vida do meu filho, que hoje é uma bênção na casa do Senhor. Ele louva, ele já traz palavra e é só alegria, irmãs, na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus e que a gente nunca deixe de amar nossos filhos, né? E orar por eles e agradecer a Deus por as bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Que os nossos filhos são a herança do Senhor. Aleluia. Eles não são nossos. O Senhor nos dá para que a gente cuide. E eu louvo ao Senhor por ter me dado 5 filhos abençoados. Eu coloco cada um deles nas mãos do Senhor, e os filhos de cada uma das irmãs aqui que tem filho também sejam abençoados, amém? Glória a Deus. E só para finalizar, amém? Só uma pequena reflexão. Essas são algumas das mães da Bíblia que nos ensinam valores e lições sobre amor, fé, coragem, perseverança e esperança. Cada uma delas com sua história única. Nos inspira a buscar Deus e a viver de acordo com seus princípios. Que possamos nos inspirar nessas mães bíblicas e buscar em Deus a sabedoria, a força e a graça necessária para cumprir com a excelência essa missão tão nobre e importante que é ser mãe. Feliz Dia das Mães a todas as mães, né, da Igreja Batista do Monte da Fé e a todas as mães do mundo. Eu creio que há uma mãe nesse momento. Eu choro de alegria, mas tem mães que estão chorando de tristeza, como ali no Rio Grande do Sul. Que a gente possa orar, interceder por cada mãe que está ali sofrendo, perderam seus filhos, né? Porque é muito triste a situação. Amém? E as palmas louvem e agradecem ao Senhor, que o Senhor esteja com cada uma de vocês. Amém? Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, que palavra edificante e que testemunho edificante. Eu lembro quando nós chegamos ali em 2018, no Evangelho de Cristo, fazíamos evangelismo de criança ali naquele lugar. A palavra de Deus diz: se os pais não converterem os filhos irão converter os vossos pais. E nós vimos aqui no testemunho de uma mãe, de uma criança tão pequena, a qual ela chegava, deixava ali na porta da igreja. Aquela criança foi vindo, mudando seu comportamento, trazendo testemunho para dentro do vosso lar. E ali essa mãe sentiu a presença do Senhor e confessou o Senhor como o único suficiente Salvador de vossa vida. Depois veio a irmã Laís, também na época de pandemia. Ela pediu que a minha esposa fizesse lá uma visita em vosso lar, e ali ela também entregou a sua vida para o Senhor. E hoje está aqui esta família testemunhando que o Senhor, Ele é um Deus de oportunidade. Hoje, amados irmãos, é um dia especial para todas vocês, mamãe, que é de ter essa dádiva, de ter um filho, de ter uma criança, uma alegria para dentro dos vossos lares. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Logo após, a irmã Miriam, a irmã Jane vão estar aqui fazendo sorteio de brindes para as mães nesta noite, né? Que bom que tivesse brinde para todas as mamães, mas a alegria que nós temos nesta noite é de ter todas vocês, não só as irmãs, mas também os irmãos, amém, Cristo? Os irmãos, os visitantes que estão aqui nesta noite, sinta-se à vontade. Essa casa, ela não é nossa, essa casa aqui é do Senhor, onde nós estamos reunidos aqui quarta, sexta e domingo para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite por esta dádiva, por esta palavra, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos homenageando, Senhor, todas as mães, ó Senhor, do Brasil e deste mundo. Queremos louvar a Deus, Senhor, pela vida da diaconisa Maria das Dores, Senhor, pela palavra que ela ministrou aos nossos corações nesta noite. Que esta palavra venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um. Senhor, abençoa nesta noite cada servo, cada visitante, Senhor, cada mãe, Senhor, que é dádiva do Senhor, como foi ministrada nesta noite, Senhor. O amor
incondicional, como o amor de Cristo por cada um de nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e engrandece o nome do Senhor. Eu vou estar dando as bênçãos ao pastor, mas os irmãos esperem que as irmãs vão fazer o sorteio em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco em todo Israel, na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradece o nome do Senhor. Já passa a oportunidade aqui para a família em nome de Jesus.